E aí pessoal, aqui é o engenheiro civil Igor Neuberger e hoje nós estamos aqui para resolver mais um exercício dessa série que eu tenho lançado recentemente no canal sobre o cálculo das reações de apoio das mais diversas estruturas, certo? Hoje nós estamos aqui com um exemplo do livro do Aslan Kassimali, o mesmo livro que a gente já utilizava anteriormente, que é basicamente uma viga contínua, certo? Que ela tem um apoio de segundo gênero na extremidade, outro apoio de segundo gênero depois de 42 metros, uma rótula, que aqui está destacada em vermelho, uma outra rótula com 50 metros de comprimento entre uma e a outra, um apoio de primeiro gênero e o outro apoio de primeiro gênero aqui no final. Então, basicamente, é uma viga contínua em que todos os apoios são de primeiro gênero, exceto um deles, que é de segundo gênero, que é para ter uma reação horizontal. Porque tendo uma reação horizontal aqui, ó, eu garanto que a minha estrutura ela está estável. Ela não é hipostática, certo? Mesmo que eu não tenha nenhuma reação não, desculpa. Mesmo que eu não tenha nenhuma força horizontal aqui nessa estrutura, se eu olhar, eu tenho uma carga de 356 vertical e uma outra carga distribuída, também vertical. Eu não tenho nenhuma carga horizontal nessa estrutura. Então, de cara, eu já poderia dizer que essa reação aqui vale zero, certo? Pelo somatório das forças horizontais ali, eu já poderia dizer. Mas, para garantir a estaticidade, para garantir que essa estrutura não seja hipostática, um apoio de segundo gênero eu preciso, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, né, que quando a gente pega uma estrutura qualquer para calcular as reações de apoio, é saber se ela é estaticamente determinada, certo? Para isso, eu tenho que saber quantas reações eu tenho e quantas equações eu tenho. Vamos começar aqui a lançar as reações nessa minha estrutura aqui. Deixa eu criar uma cópia desse desenho. Vou botar ele aqui para baixo. Beleza. Então, eu vou aproximar aqui. Vamos começar. Olha, vou colocar em... que esse é amarelo. O amarelo vai ser ruim para ver. Verde. Eu vou ter, nesse apoio de segundo gênero, que é o meu primeiro, vou dizer que isso aqui é meu apoio A, eu tenho uma reação para cá e uma reação para cá. Duas reações. Nesse de primeiro gênero eu tenho uma reação, nesse outro eu tenho uma reação, nesse outro eu tenho uma reação. Opa! São todas reações verticais. Então vamos dizer assim, ó, aqui eu tenho a reação vertical em A, vou dizer que esse apoio aqui é o meu apoio A. Reação vertical em A, reação horizontal em A. Esse aqui é meu ponto A. Esse aqui eu vou ter uma reação vertical em B, esse aqui é meu ponto B. Eu vou ter uma reação vertical em C, vou dizer que esse aqui é meu pontinho C, e a reação vertical em D. Então aqui é meu ponto D. A partir daqui, quantas reações eu tenho? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco reações, certo? Cinco reações. Quantas equações eu tenho? Pela estática, nós sabemos que temos somatório das forças verticais igual a zero, somatório das forças horizontais igual a zero e somatório de momentos fletores tem que ser igual a zero. Isso aqui nos traz três equações. Três equações. Porém, além disso, né, eu tenho duas rótulas. Eu tenho uma rótula aqui e uma rótula aqui. Qual é a característica da rótula? Em uma rótula, o somatório de momentos fletores é zero. Minha rótula não transmite momento. Então, na rótula, sempre os momentos têm que ser igual a zero. A partir disso, eu vou dizer que eu vou ter outros dois pontos de interesse na minha estrutura. Eu vou chamar aqui de nó E e nó F, que são
somatório de momentos em E tem que ser igual a zero, que é devido à rótula. E somatório de momentos em F também tem que ser igual a zero devido a outra rótula. Então isso aqui nos dá mais duas equações. Então, se eu tenho no total 5 reações e eu tenho no total 5 equações, ou seja, o número de reações, o número de equações é igual, isso significa que a minha estrutura é estaticamente determinada. Trocando isso em palavras mais simples, significa eu dizer que eu consigo resolver essa estrutura pelos conceitos da estática, da isostática e tal. Não preciso utilizar método dos deslocamentos, método das forças virtuais, essas coisas que seriam para estruturas hiperestáticas. Apenas com as equações da estática, essa estrutura ela pode ser resolvida. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, saber se essa estrutura é estaticamente determinada, e nós vimos que ela é. Então a partir de agora, nós vamos para o cálculo em si. Vou criar mais uma cópia disso aqui. Beleza. Agora, a gente tem que analisar isso aqui e pensar por onde eu começo. Essa estrutura ela tem um macete muito legal, que é a utilização das rótulas. Eu vou começar a redesenhar essa estrutura. Eu vou desenhar exatamente a mesma estrutura, só que de uma forma um pouquinho diferente do que está ali. Ó, aqui é um apoio de segundo gênero, aqui é um apoio de primeiro gênero. Bem aqui, ó, eu vou desenhar uma outra, que é a parte das rótulas, e bem aqui eu vou desenhar essa outra parte. O que eu fiz aqui basicamente? Eu dividi essa minha estrutura em três, tá? Eu dividi essa estrutura inteira em três partes, que são unidas pela rótula que está aqui e pela rótula que está aqui. Então, pense o seguinte, eu tenho uma carga distribuída nessa parte central aqui da minha viga. Essa carga distribuída é a única carga que eu tenho nesse trecho que mede 50 metros. E nas duas pontas eu tenho rótulas, que é a minha rótula E e minha rótula F, que me diz que eu não consigo transmitir momento por rótula. Então os momentos nas rótulas tem que ser igual a zero, certo? Apesar de não transmitir momentos, forças horizontais essa rótula pode transmitir. E forças verticais ela também pode transmitir. Então, o que eu tenho que dizer aqui, ó? Que dessa parte central aqui, que está entre a rótula E e a F, ela tem que estar em equilíbrio. Só que ela tem que estar em equilíbrio desde que nas minhas rótulas eu tenha apenas transmissão de forças horizontais ou verticais. Então, vou desenhar novamente só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui. Para ela transmitir forças horizontais, eu teria que ter aqui então uma, vou desenhar aqui em vermelho, uma força para cá. Eu vou desenhar em um sentido só, tá? Sempre no sentido positivo. Eu teria que ter uma força para cá e uma força para cá e uma força para cá, que com as cargas que estão agindo nesse trecho, que são 43,8 kN por metro, tem que equilibrar esse pedacinho. Então deixa eu colocar aqui essa minha carga de 43,8 kN por metro. Por alguma razão ele não está fazendo a pontinha. Vou fazer aqui rapidinho. Quarenta e 43,8 kN por metro em um trecho de 50 metros.
O que significa, então? Significa que se eu pegar e dividir essa estrutura em 3, desde que eu comece pelo ponto certo, aplicando apenas essas 3 equações aqui, ó, cada uma delas tem que estar em equilíbrio, tá? Então, a partir disso, se eu fazer aqui, ó, somatório de forças verticais, somatório das forças horizontais igual a zero. Digamos que aqui seja meu ponto F, né? Então eu vou ter uma reação horizontal em F, uma reação vertical em F, uma reação horizontal em E e uma reação vertical em E. Se eu fizer o somatório dessas forças horizontais igual a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter que RHF, que está positivo para a direita, mais RHI tem que ser igual a zero. Eu não tenho nenhuma outra força horizontal agindo aqui nessa minha estrutura. Eu sei que não é transferido pelo restante da minha estrutura alguma força horizontal aqui, porque na estrutura como um todo eu também não tenho força horizontal, certo? Então, se a minha reação aqui é zero, aqui vai ter que ser zero e aqui vai ter que ser zero. Logo, eu posso dizer que reação horizontal em F é igual a menos reação horizontal em E. E que isso tudo aqui tem que ser igual a zero, tá? Basicamente, o sinal negativo deu só pelo sentido da minha seta, que ela teria que estar no sentido de lá para equilibrar. Mas no caso 0 com 0, vai dar 0 de qualquer maneira. Então, eu já sei que essas duas aqui, ó, essa aqui é igual a 0 e essa aqui é igual a 0. E agora, eu posso fazer também o somatório das forças verticais igual a 0. Agora vai ser interessante. Por quê? O que eu tenho de força vertical? Eu tenho uma reação vertical em E, que está positiva. Reação vertical em E. Positiva apontando para cima. Eu vou ter menos essa força, que é uma força que está agindo na minha estrutura, certo? 43,8 só nessa parte central. Menos essa parte aqui, tá? Então, 43,8 vezes 50 metros, né? Então, a intensidade dessa força é simplesmente a área desse retângulo, que é a altura dele, que é 43,8, e a base, que é 50. Então, um vezes o outro. Então, 43,8 vezes 50, mais RVF, tem que ser igual a zero. Com isso, eu chego que reação vertical em E, esse 43,8, colocar aqui, ó, mais reação vertical em F, vai ser igual a 43,8 vezes 50, dá 2.190. 2.190 quilonewtons. Tá, a unidade eu não preciso pôr agora. Ou seja, somando as duas, isso aqui é bem lógico, né? Somando as duas, tem que dar 2.190. Só que se eu olhar aqui, essa estrutura ela não é totalmente simétrica. Pensa, se eu dividir ela ao meio, eu vou ter a mesma quantidade de carga para o lado de cá e a mesma quantidade de carga para o lado de cá, certo? Exatamente igual, elas são totalmente simétricas. Logo, eu posso dizer que a reação vertical em E é igual à reação vertical em F. Por simetria eu posso identificar isso. Concorda? Então eu posso dizer que reação vertical em E vai ser igual à reação vertical em F. Porque o meu carregamento é simétrico, certo? E eu tenho uma carga apenas. Então, se uma aqui é igual a outra, eu posso substituir uma dessas duas aqui na equação de cima, eu vou ter o seguinte, que, por exemplo, 2RVE, se RVF vale RVE,
que é por causa da igualdade, eu posso simplesmente substituir, em vez de escrever RVF aqui, eu posso escrever RVE, certo? Eles são iguais. Então, 2RVE é igual a 2.190. Logo, a reação vertical em E vai ser igual a 2.190 sobre 2, 1.095 kilonewtons. 1.095 kilonewtons. Beleza? Então, eu sei que aqui é igual a 1.095 e aqui é igual a 1.095. Vocês podem falar assim, não quero usar simetria, não confio muito e tal. Tem outro jeito de eu saber se essa carga é realmente simétrica? Tem, muito simples. Olha, é só eu fazer somatória de momentos em qualquer um das rótulas, né? Tem que ser sempre igual a zero. Somatória de momentos. Deixa eu ver qual que é a letra. Em E, tem que ser igual a zero. Então, eu tinha aqui, ó, essa carga uniformemente distribuída, que vai ter a pontual dela concentrada exatamente no meio, que vale quanto? 43,8 vezes 50. Então, eu vou ter menos 43,8 vezes 50. Por que menos? Porque se esse meu ponto aqui, em E, é fixo, eu tenho aqui minha estrutura. Se eu aplico a carga aqui, ó, ele tende a girar essa estrutura no sentido horário, certo? Ela está girando para cá. Se está no sentido horário, é negativo. Mas, aqui na verdade eu tenho só a força, e momento é força vezes a distância. Então isso aqui, ó, é a força, certo? 43,8 vezes 50, vezes a distância. Qual que é a distância? Quando eu tenho uma carga uniformemente distribuída retangular, a resultante dela é sempre aplicada no meio. Se eu tenho 50 metros, ela vai estar aplicada a 25 metros. Então, vezes 25. Isso aqui é a minha distância. Então, esse aqui é meu momento gerado por essa força. Agora, mais a reação vertical em F. Por que mais? Porque eu tenho aqui minha estrutura. A reação vertical ela está agindo aqui, ó. Quando ela aponta para cá, ela gira no sentido anti-horário. O sentido anti-horário é positivo. RVF vezes 50. Isso aqui tem que ser igual a zero. Por que o RHF não entra na conta? Porque ele está na mesma linha de ação. Então eu tenho minha estrutura aqui, ó. O RH está agindo aqui. Mesmo se eu não soubesse que ele é zero, certo? Quando ele age aqui, ó, momento é sempre força vezes distância. Se a força está num sentido, no caso aqui na horizontal, eu teria que ter distância na vertical. Se minha força estivesse agindo aqui, ó, daí geraria momento. Como a força está agindo no mesmo sentido do apoio, ela não gera momento fletor. A minha estrutura não tende a girar, certo? Então, por isso que ela não entra na conta. Então, aqui eu terei menos 2.190 vezes 25 mais 50 RVF. Isso aqui tem que ser igual a zero. 2.190 vezes 25, daí é 54.750. Está negativo, passa para lá positivo. Então, eu terei 50 RVF é igual a 54.750. Logo, RVF é igual a 54.750 dividido por 50. RVF é igual a 54.750 dividido por 50, 1.095 kilonewtons. Resolvemos de outra forma, chegamos exatamente no mesmo resultado, sem ter que utilizar simetria, sem ter que o observador, né, no caso quem está resolvendo o exercício, ir lá e presumir algumas hipóteses, né? Aqui eu simplesmente utilizo o cálculo puro e encontro essas reações. Então, a partir de agora, eu já sei quais são as forças horizontais, que no caso são zero, que a rótula transmite, e as forças verticais que a rótula transmite. Então, veja,
Se esse pedaço aqui, para estar em equilíbrio, tem que ter uma reação de 1095, certo? Significa que a carga que está sendo aplicada aqui na minha rótula é de 1095. 1095 aqui. Que é exatamente a mesma carga que está sendo aplicada aqui. A partir disso, eu já posso ignorar essa parte central aqui, ó, porque eu já considerei qual é o efeito dela no restante da minha estrutura, e eu posso simplesmente calcular essas duas aqui isoladas. Em que nessa aqui eu vou ter 3 reações, e nessa aqui eu vou ter 3 reações, e ao invés de uma estrutura complexa que tinha inicialmente 5 reações de apoio, eu teria que fazer um monte de somatório de momentos aqui e tal para resolver ela, eu consegui simplificar, resolvendo primeiro o trechinho central que está totalmente rotulado ali, né? Eu passo o efeito desse trecho central para o resto da minha estrutura, e a partir de agora eu fico com duas estruturas biapoiadas, com o restante do carregamento, né? Aqui eu vou ter que continuar levando em conta essa carga aqui, essa carga ela age no restante da minha estrutura. Deixa eu até colocar ela aqui. Essa carga vai estar aqui, normal. Deixa eu criar mais uma dessa aqui. Eu continuo tendo essa carga aqui. Ctrl+C, Ctrl+V não está dando certo. Agindo, beleza. E desse lado de cá, eu continuo tendo essa carga de 356 aqui. Só que tendo o efeito do trecho central, eu consigo calcular cada uma delas isoladamente. É exatamente isso que eu vou fazer agora, né? Porque eu não encontrei todas as reações ainda. Eu só resolvi essa parte da rótula. Então, deixa eu criar novamente uma cópia disso aqui. Agora, eu posso resolver cada uma. Eu vou começar dessa da esquerda. Vou duplicar aqui, trazer isso aqui para cá. Vou desenhar uma linha aqui só para não... Só para deixar divididinho. E as minhas distâncias são 25, 17 e 25. Então, vou colocar essas distâncias aqui, ó. Aqui eu tenho 25, aqui eu tenho 17 e aqui eu tenho 25. Está totalmente fora de escala, né? Mas tudo bem. Então aqui eu tinha meu ponto A, continuo tendo minha reação vertical em A. Aqui eu tenho minha reação horizontal em A e a minha reação vertical em B. A, B, perfeito. Agora, ficou bem fácil, né? Eu tenho uma estrutura como se fosse uma outra estrutura, na verdade é a mesma, mas eu tirei uma parte dela. E eu posso resolver ela da forma que eu quiser. Posso começar fazendo somatório das forças horizontais tem que ser igual a zero. Sabendo que a rótula aqui não transmite nenhuma força horizontal, eu não tenho nenhuma força horizontal externa aqui, logo eu já posso dizer que a reação horizontal em A vale zero. Então isso aqui fica bem tranquilo da gente fazer. E eu posso fazer o somatório de momentos em A e dizer que isso aqui tem que ser igual a zero também. Porque a gente sabe, né, que numa estrutura biapoiada, se ela não tiver balanço, a não ser que fosse um engaste aqui, daí eu teria momento fletor se fosse um engaste, mas não é o caso, é um apoio de segundo gênero, eu não tenho momento fletor
desse apoio. Então, o somatório de momento em A é igual a zero. Então, a partir disso, eu terei menos 356. Novamente, aqui eu estou olhando o meu ponto A. O 356 gira a minha estrutura no sentido horário, então ela é negativo, vezes 25, que é a distância, mais reação vertical em B, vezes 25 mais 17 vai dar 42. E é positivo porque a reação vertical em B gira a minha estrutura no sentido anti-horário. Menos 1095 gira no horário. 1095 vezes 25, 25, 50, 67. Isso aqui tem que ser igual a zero. Vamos resolver. Menos 356 vezes 25 vai dar menos 8.900. Mais 42 RVB menos 1095 vezes 67, 73.600, não, 600 não, 365 tem que ser igual a zero. 42 RVB menos com menos, eu só somo, né? Isso ali, menos 8.900, menos 73.365. Menos 82.265 tem que ser igual a zero. RVB é igual a 82.000, passo para cá positivo, 265, sobre 42, 1958,7 kilonewtons. Deu positivo mesmo, tá? 1958,7 é o valor dessa reação aqui, ó. 1950... ficou muito longe, né? 1958,7. E agora eu posso fazer somatório das forças verticais, tem que ser igual a zero. Que eu terei para cima positivo RVA menos 356 mais 1958, 1958,7 menos 1095. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então vamos lá. Menos 356 mais 1958,7 menos 1095, 507,7. RVA é igual a menos 507,7 kilonewtons. O sinal negativo significa que essa força aqui, ela não está agindo para cima. Ela está, na verdade, puxando a estrutura para baixo. O que faz sentido, né? RVA, quanto? 507,7. Por que faz sentido, olha? Veja se eu tenho uma carga aqui, ó, uma estrutura biapoiada. Se eu aplico uma carga alta aqui na ponta, que é a carga que veio da rótula, a tendência dessa estrutura é ela girar aqui, ó, tá? Porque eu tenho balanço. A tendência dessa estrutura é girar. Por isso que acontece de ter tração em pilar. Do pilar, em vez de estar comprimido, que é o esperado, ele está tracionado, por causa de balanços. Então aqui, ó, ela tende a levantar aqui. Para ela não levantar, eu tenho que ter uma reação segurando ela aqui. Então, eu puxo ela para baixo, desse lado,
E daí eu tenho que ter aqui empurrando para baixo e aqui empurrando para cima para ela estar em equilíbrio. Ó. Daí ela fica totalmente estável. Beleza? Então por isso que essa força ali é para baixo mesmo, 507,7. Então já temos duas reações, né? 507,7 e 1958,7. Que é aqui, 507,7. Vou escrever aqui. 507,7. E no outro sentido, né? E aqui, mil e quanto? 1958,7. 1958,7. Beleza. Já encontrei duas reações. Essa aqui eu já sei que é zero também, ó. Então agora eu posso resolver o outro lado. Que é esse pedacinho aqui, ó. Duplicar isso aqui. Esse pedacinho já posso resolver. As distâncias são 25 e 42. Faltou vir essa carga, né? Aqui. 25 metros do balanço. Aqui, ó, 25 e 42. Posso aplicar de novo as três equações da estática. Deixa eu criar uma linha aqui para dividir. Esse aqui é o meu apoio C e meu apoio D. Então vamos lá. Aqui eu vou ter reação vertical. Tá ruim, né? Deixa eu ter que fazer mais de perto. Aqui, ó. Reação vertical em C, no meu ponto C. E aqui, pode ser que essa aqui esteja com sentido trocado também. A gente vai saber depois do cálculo, mas a princípio a gente sempre coloca no lado positivo. Reação vertical em D. Beleza? Então vamos lá, olha. Aqui eu não tenho nenhum apoio de segundo gênero, então ok, não preciso fazer somatório de forças horizontais. Eu posso começar com o meu somatório de momentos em D. Tem que ser igual a zero. Porque está na extremidade, não tem balanço, então eu sei que aqui é zero, nesse momento. Somatório de momentos em D tem que ser igual a zero. Então vamos lá. 1095 aqui, ó. Gira minha estrutura no anti-horário, então 1095 é positivo. Então 1095 vezes 25 com 42 vai dar 67, vezes 67, menos RVC. RVC está aqui minha estrutura, age aqui, ó, gira no sentido horário, então é negativo. Menos RVC vezes 42. E aqui, ó, essa minha força distribuída, ela vai ter uma resultante exatamente no meio, entre 25 e 42, que dá 67, vai estar mais ou menos, ó, vou até colocar de uma cor que eu não usei ainda, coloquei esse azul clarinho, para não confundir. Vou colocar aqui, ó, ela vai estar mais ou menos por aqui, mais ou menos no meio de tudo, essa resultante. Qual a intensidade dessa resultante? Ó, ela tem 67 metros, certo? 25 com 42. Então, ela tem 67 metros, vezes qual a intensidade dela? 43,8 a cada metro. Então, vezes 43,8. 2.934,6. Essa é a intensidade dela. 2.934,6. E em que local ela está agindo? Exatamente no meio da minha carga distribuída. Então, 25 mais 42, 67 dividido por 2 vai estar 33,5. Então, essa distância aqui, ó,
exatamente a metade do comprimento da barra, 33,5. Então, essa força aqui, ó, se eu estou fazendo somatório de momentos em D, ela age aqui, gira no sentido anti-horário, então ela é positiva. Mais 2.934,6 vezes 33,5. Isso aqui tem que ser igual a zero. RVD não entra porque eu não tenho distância do ponto que eu estou analisando, que é o ponto D, até o ponto de aplicação da carga. Minha força é vertical e a minha distância horizontal é zero. Então vamos lá. Resolvendo isso, 1095 vezes 67, 73.365 menos 42 RVC mais 2.934,5 vezes, não, ponto 6, 2.934,6 vezes 33,5. 98.309.1. Isso aqui tem que ser igual a zero. Resolvendo isso, eu vou ter 98.309 mais 73.365. Deu 171 mil e uns quebradinhos. Tá positivo, vai pro lado de lá negativo. Então, menos 42 RVC é igual a menos 171.674,1. Logo, RVC é igual a menos 171.674,1 dividido por menos 42. Menos com menos vai dar mais, né? 4.087,5. Aqui eu já estou arredondando mais ou menos o ponto 5. Então, o RVC, 4.087,5, positivo, né? Então, o sentido aqui está certo. 4.087,5. E agora eu posso calcular o somatório das forças verticais igual a zero para a gente terminar o cálculo. Eu vou ter para baixo 1.095, então menos 1.095, mais para cima 4.087,5, menos a resultante aqui, né, 2.934,6, mais RVD tem que ser igual a zero. Resolvendo isso aqui, deu 57,87. Deixa eu ver se eu fiz os sinais certos. Menos 1.095 mais 4.087,5 menos 2.934,6. Ficou positivo do lado de cá, passa para lá negativo. O RVD é igual a menos 57,9 kN. O que significa que essa força aqui, ó, ela não está agindo para cima, ela está agindo para baixo. Ela está assim, ó. E ela vale 57,9. Então, 4.087,5 é o que entra aqui, ó. E o RVD está no sentido trocado. O RVD vale 57,9, é isso? Isso, 57,9.
57,9 para baixo. Então, essas são as reações de apoio dessa minha estrutura, que eu fiz ela de uma forma simplificada, resolvendo primeiro essa parte interna das rótulas, certo? Utilizando até simetria ou o próprio somatório de momentos, e posteriormente resolvendo, já tendo as reações de apoio aqui na rótula, resolvendo as outras estruturas externas. Se eu quiser verificar esse cálculo, eu posso fazer um somatório de forças verticais aqui nessa estrutura e ver se isso aqui dá zero. Então, eu vou fazer bem aqui, ó, somatório das forças verticais igual a zero. Eu vou ter 43,8 vezes 50 mais 25 mais 42. Então, eu vou ter, ela está para baixo, né? Menos 5.124,6 menos 356. Então, eu levei em conta essa carga e eu levei em conta essa carga, tá? Essa aqui eu só fiz a resultante, né? Peguei e multipliquei a intensidade dela por esse comprimento todo aqui, ó. Agora, menos 507,7 mais 1958,7 mais 4087,5 menos 57,9. Ó, eu só somei aqui, ó, menos, mais e menos, tá? Isso aqui tem que dar muito próximo de zero, tá? Tem a questão dos arredondamentos e tal, mas tem que dar muito próximo de zero. Vamos ver quanto é que vai dar. Então, menos 5.124,6 menos 356 menos 507,7 mais 1958,7 mais 4087,5 menos 57,9. Isso deu exatamente zero igual a zero. Então, nossa conta está correta. Beleza? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, seus colegas aí da faculdade. Considere mandar um valeu demais aí para me incentivar a continuar produzindo vídeos. Em todo caso, deixe seu comentário, deixe seu like. E é isso. Valeu e até a próxima. Falou!